Livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob. Frederico Figner, que no livro adotou o pseudônimo de Irmão Jacob, foi diretor da FEB e espírita atuante. Prometeu escrever do além tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito e que seguiria para as esferas de julgamento de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Mas, conforme seu depoimento, o que aconteceu após o seu desencarne não foi bem assim. Deixou-nos um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. Quando ainda doente, pedi para escrever sobre o que acontece após a morte. Recebi permissão, mas encontrei dificuldades fluídicas. Ofendi-me quando fui impedido de me comunicar. Irmão Andrade, meu guia espiritual, ajudou-me no desencarne. Senti 2 corações batendo. A visão alterava. Senti-me dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. A consciência examinava acertos e desacertos da minha vida, buscando justificativas para atenuar as minhas faltas cometidas. De repente vi-me à frente de tudo que idealizei e realizei na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em uma velocidade vertiginosa. Tentei orar, mas não tive coordenação mental. Chorei quando vi o vulto de minha filha Marta aconselhando-me a descansar. Durante o transe amparado por minha filha Marta, tentei falar e me mexer, mas os músculos não obedeciam. Vi-me em duplicata, com um fio prateado ligando ao meu corpo físico. Precisava de mais tempo para o desligamento total. Minha capacidade visual melhorou e divisei 2 figuras ao lado de minha filha Marta, Bezerra de Menezes e o irmão Andrade. Tentei cumprimentá-los, mas não consegui me erguer. Continuava imantado aos meus objetos pessoais. Precisava sair daquele ambiente para me equilibrar. Fui levado para perto do mar para renovar as minhas forças. As dores desapareceram. Descansei. Tive a sensação de haver rejuvenescido e notei que estava com trajes impróprios, na ilusão de encontrar-me junto a alguém encarnado. Na volta para casa, vestia um terno cinza. Uma senhora encarnada que caminhava em direção a nós passou sem que nada ocorresse de ambos os lados. Recomposto da surpresa, fui informado que estávamos em dimensões diferentes. No velório, projeções mentais dos presentes provocam-me mal-estar e angústia. No velório, analisei as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Os comentários divergentes a meu respeito provocaram-me perturbações passageiras. Continuava ligado ao corpo. Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, dependendo da vida mental e dos ideais ligados à vida terrestre. Melhorei e me aproximei de amigos encarnados, mas não do corpo conforme orientação recebida. Percebi entidades menos simpáticas e fui impedido de responder. Decepcionei-me com comentários de amigos encarnados sobre as despesas do enterro. Não consegui suportar esses dardos mentais. Vi círculos de luz em um dos carros. Percebi orações a meu favor e alegrei-me. Assisti de longe, pois Bezerra informou-me que enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Descobri que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora para se desprender. Finalmente liberto do corpo, visitei meu lar e meu núcleo de trabalho. Abracei amigos e segui em direção à praia para me reunir com outros espíritos recém-desencarnados. Durante o trajeto, fiquei preocupado por não lembrar de vidas passadas e por não saber onde iria morar.
Minha filha garantiu que tudo seria solucionado pouco a pouco. Minutos depois, respeitável senhora chegou acompanhada de benfeitores e saudou a todos. Vi uma luz irradiando de seu tórax e senti inveja. Marta me repreendeu. Bezerra fez uma preleção informando que aqueles que não tiverem serenidade terão dificuldades no caminho que será percorrido até a colônia espiritual. Volitamos. A caravana seguiu sobre vasto abismo de trevas, numa região vulcânica. Formas monstruosas surgiam espaçadamente. Bezerra pediu silêncio, calma, prece e decisão. Sobretudo, esquecimento de falta grave do passado para não criar sintonias perigosas. Uma luz multicolor varreu o céu emocionando a todos. Ao menor sinal de falta de sintonia de um espírito presente no grupo, vozes lúgubres ressoaram. Bezerra sereno exaltou a todos a sintonia no bem. Pediu-me que fizesse uma prece para recompor nossas energias. O grupo voltou a levitar passando pela ponte. A paisagem se modificou após a ponte. A atmosfera se tornou leve e marginada de flores. Algumas delas emitiam luz. Amigos ligados a alguns do grupo chegaram com tochas acesas entoando cânticos jubilosos. Um grupo de crianças, tal como aves, vieram buscar a professora para outra esfera. O agrupamento prosseguiu volitando. Apareceram espaçosas moradias. Alguns amigos chamaram meu nome e os revi com alegria. Deram-me notícias de amigos comuns que ficaram na terra. Guion interrompeu alegando que teriam tempo para conversar. De momento, era preciso que repousasse. Ingressei numa casa acolhedora. O ambiente doméstico era perfeito. Retratos pendiam nas paredes construídas de substância semiluminosa. Reencontrei Mãe Frida sem reconhecê-la. Tentei conversar mais, mas o cansaço me impediu. Andrade me conduziu a meu quarto para descansar e dormir. Ao despertar, perguntei para Andrade por que a travessia da ponte não foi realizada flutuando a uma grande altura, já que não tocava com os pés no chão, e por que não consegui lembrar do passado? Andrade respondeu que se o grupo dominasse plenamente a volitação, não haveria a necessidade da ponte. Quanto ao passado, seria melhor lembrar aos poucos. Na nova moradia espiritual, mostrei desejo de trabalhar. Asseguraram-me que isto iria acontecer em breve. Perguntei sobre os tribunais de julgamento e esclareceram que não existem, só na consciência de cada um. Marta fez um relato sobre parentes e seus destinos. Tocou piano e informou que Beethoven está em esfera superior. Passeei pelos arredores e me surpreendi. As casas se distanciavam bastante entre si, indicando planejamento prévio. Marta disse-me que recebi permissão para morar com ela. Reparei nos halos de luz de sua filha e de Andrade e tive de lutar para não cair em desânimo. Impressionei-me com tudo, principalmente com a escola. Marta explicou-me detalhes sobre encarnação e desencarnação dos jovens e das crianças. Na cidade vi instituições consagradas ao bem coletivo. Não vi pessoas com expressão de aflição ou desânimo. É uma colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados, mas todos têm que guardar serenidade, conforme recomendações. Pensei em me dirigir imediatamente ao templo, mas isso só foi possível mais tarde. Na segunda noite recebi a visita de Guilon e Caibar. Estavam remoçados e disseram que não viviam naquela colônia. Quanto a Bezerra, Saião e Bittencourt Sampaio optaram por ficar junto aos infelizes da terra, embora já pudessem alçar voos para planos superiores. Convidaram-me a ir ao Rio de Janeiro.
Voltávamos ao Rio de Janeiro. Amparado por Guion e Cairbar, senti que estávamos volitando em linha reta, mais rápido e mais alto. Vi a ponte já conhecida. Descobri que há rotas espirituais que favorecem o deslocamento. Senti desejo de me materializar em plena avenida para dar testemunho e Guion, Rio. Vi que o número de encarnados acompanhados por espíritos benignos ou com sinais luminosos era bem menor do que os acompanhados de entidades inferiores. Guion disse que é possível identificar o vício de cada um, após um breve exame. Essas pessoas vagam assim sem rumo até o dia em que resolverem modificar-se para o bem. O serviço não para. Assisti o início dos trabalhos de socorro em respeitável instituição. Reparei com certa mágoa que existia entre mim e os companheiros visíveis diferença quanto à luminosidade. Senti-me envergonhado. Alguns espíritos reconheceram-me e perguntaram sobre a minha luz. Guion disse que ela viria mais tarde. No 30º dia de meu desencarne fui homenageado. Recebi permissão para ir ao templo, encontrando vários amigos. Após a prece de Bezerra, surgiu Bittencourt Sampaio. Surpreendido e envergonhado, confessei em prantos que não era digno dessas homenagens e que deveria ser julgado como réu. Bittencourt garantiu-me que só Jesus passou ileso. Esclarecimentos. Primeiro, cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. Segundo, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão. Terceiro, 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. Quarto, fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Quinto, em esferas mais elevadas, outros bilhões caminham da humanidade para a angelitude. Sexto, o processo de educação do ser tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Sétimo, o Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. Oitavo, ninguém ilude as leis universais. Nono, os recursos de dignificação da criatura estão à disposição nas diversas escolas religiosas da Terra, ainda que diferentes no culto exterior, têm a mesma essência na fonte da verdade eterna. Décimo, Jesus é o ministro do Absoluto, junto às coletividades terrestres. Os grandes instrutores do mundo são mensageiros dele. 11º, toda a criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor, quando ambientar estes germes dentro de si mesmo, através dos séculos incessantes, conquistará as qualidades do sábio e do anjo. A equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas recebidas. Eu e outro aluno sugerimos atividades de socorro e doutrinação. Encontramos um obsessor num bar suburbano e Ornelas advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. Ao perceber a aproximação, o vampiro arremessou forças perturbadoras contra mim que estremeci face a tanta agressividade. Tentei desistir. Ornelas interveio impondo a mão sobre mim que acabei doutrinando seguro e emocionado, dizendo a ele que já era tempo de libertar o amigo doente. O verdugo não reconheceu autoridade em mim para conselhos. Disse que sempre seguiu meus passos e que eu não fazia o que pregava. Retruquei que não repousaria enquanto não afinasse ações com ideais pregados. Após relutância, consegui que ambos orassem e recebessem passes. Buscando acrescentar qualidade às boas obras, passei a visitar espíritos endurecidos e sofredores. Por mais de 200 dias,
Ouvi referências às minhas antigas faltas, erros de mocidade, asperezas e promessas não cumpridas, proferidas por espíritos inimigos do bem. Orei, trabalhei e, por fim, consegui minha luz.